Vamos lá novamente, galera. Vou dar uma breve analisada aqui no índice brasileiro, tá? Só pra gente iniciar nosso pregão com bastante informação do que pode acontecer no dia de hoje, do que é esperado, tá? Conforme os movimentos anteriores. É, o que nós temos aqui é basicamente esse movimento. Esse aqui é o gráfico H4, então ele tem é bastante limpo, né? Você consegue perceber a movimentação de uma forma bem expandida. Olha só, você tem topos, fundos, ascendentes. Então aqui teria uma LTA. O preço rompeu, voltou para testar essa LTA, caiu um pouquinho, mas não conseguiu dar continuidade no movimento de queda e rompeu novamente essa LTA. O preço fez um topo, caiu, fez um topo mais baixo, um fundo mais baixo. Aqui a gente teria uma LTB, tá? Que no fim das contas não serviu de muita coisa, já que o preço chegou aqui para testar e rompeu, caiu aqui para testar essa LTB e foi respeitado, subiu e voltou para testar aquela LTA anterior, certo? E deu todo esse movimento de queda. Então, essa visão macro é importante por isso, porque a partir dela você consegue pegar esses movimentos gigantescos aqui, ó. Então, o preço subiu, lembre-se da nossa LTA passando. E olha só, ele partiu, subiu um pouco acima da LTA, mas no fim das contas ele respeitou, porque o que importa é onde fecha. Fechou abaixo, ele caiu. Ele caiu e segurou nesse fundo anterior. Então vamos deixar esse fundo marcado aqui porque ele é importante. Então o preço subiu nesse pregão aqui, ó. O preço tocou na LTA e segurou e recuou. No pregão do dia seguinte, cada linha dessa aqui, gente, ó, é um pregão, tá? Entre esses espaços aqui é um pregão. Ele voltou, segurou nessa LTA, voltou e segurou nesse topo. Olha só, essa candle onde foi, onde abriu, onde bateu a máxima e onde ficou a mínima, certo? No dia seguinte, ele subiu e foi embora. Desrespeitou totalmente nossa LTA. Começou a desconfigurar, tá? E aí ele caiu, voltou para testar essa LTA novamente e caiu. Olha onde ele segurou, naquele topo novamente, certo? Então vamos puxar aqui que ele é importante. Ficou um período aqui lateralizado, mas períodos lateralizados nesse time frame é importante, porque você pode ganhar muito dinheiro com isso, certo? Vou explicar o porquê. Olha só, a lateralização está nesse range aqui, ó. Vamos ignorar essa saída aqui. O que importa são essas candles que bateu repetidas vezes. Dentro desse range, nós temos 1.250 pontos. Isso é ponto pra caramba. Então, se você identificou a tempo isso aqui, ó, que o preço perdeu, saiu da nossa configuração anterior, ele até voltou aqui, mas caiu, subiu, caiu, pronto. A partir daqui, ó, você pode pegar todo esse movimento que acontecer para frente. Então você teve uma compra boa, duas vendas boas, inclusive essa venda aqui que foi muito grande. O mercado caiu direto. A gente tinha anteriormente essa região aqui importante, eu vou continuar marcando ela, e esse topo aqui importante, tá? O preço caiu, se segurou nesse topo anterior, olha só, recuou. Essa região aqui de briga, que antes era um suporte pelo preço estar acima, como o preço agora está abaixo, vira resistência. Então é a região de você vender e o preço realmente caiu. Ele subiu, mas é importante prestar atenção nisso. Ele subiu, pareceu que entrou novamente na região de briga, mas a candle recuou e fechou abaixo. Tá? Isso aqui é importante, fechou abaixo. Se ele fechou abaixo, quer dizer que aqui você tem uma resistência forte e aqui também. Então o preço caiu novamente. Olha só esse fundo. Segurou o preço mais uma vez. Então a gente marca ele. Certo? Faz um movimento de alta, o preço cai,
Olha só essa candle, ela cai, deixa um pavio gigante ali porque ela recua. Ela recua para onde? Para esse fundo novamente. No dia seguinte, eu não sei se abriu em alta ou em baixa, tá? Eu sei que ele abriu por aqui, ó, mas ele tentou subir, não conseguiu e caiu. Olha esse candle aqui, nesse outro dia. Foi um dia totalmente sem liquidez, onde os players atuaram nesse único preço, tá? Você percebe pelo volume aqui embaixo, ó o volume. Ó o volume como está baixo, certo? Se o volume está baixo, vai acontecer esse tipo de candle aqui. Candle que nos dá uma forte indecisão. Ou seja, acima desse candle você tem uma compra forte, abaixo desse candle você tem uma venda forte. Ele abriu com gap de alta, muito grande. Caiu. Caiu e se segurou onde? Em cima desse candle. Subiu novamente. Olha o tamanho dessa alta. Foi uma alta muito forte. Tá? E aí ele caiu, subiu novamente e voltou a cair. Nesse momento aqui, ó, já dá pra gente traçar uma LTB, certo? Só que o movimento foi muito íngreme, ele caiu com muita força. E aí nós agora precisamos olhar mais para trás do nosso gráfico para a gente lembrar o que aconteceu no passado. Tá, topo mais baixo, fundo mais alto, tendência de alta. Esses topos aqui têm valores, tá? Olha só. Então essa região de preço aqui, ó, requer atenção, porque ele pode continuar caindo, mas é possível que ele esteja chegando num suporte muito forte e a gente não quer estar vendido perto dessa região, tá? Pode romper? Sim, mas o que é que a gente aguarda aqui para se manter dentro da venda? Que seja rompida essa região e configure aqui uma espécie de ou retorno, tá? Com gatilho de venda aqui, para a gente continuar a venda, ou simplesmente entrar no rompimento. Mas entrar no rompimento de uma candle de força é uma situação bem arriscada. O que você deve fazer para entrar nesse tipo de operação é o seguinte: se você tem uma candle de força vendedora, ela não tem pavio nesse lado, tá? Se tem pavio, quer dizer que houve uma força compradora tentando devolver aquele preço. Então ela não tem tanta força assim. Pode ter um pavio pequeno. Por exemplo, se tiver um pavio aqui bem menor do que o superior, beleza. Você ainda pode considerar o candle de força. Então você entra vendido aqui, certo? E seu stop tem que ser acima da metade dessa candle de força, ok? E outra situação mais segura para entrar numa candle de força é onde ele tenha caído, tá? Deixou o seu pavio curto aqui, e aí você espera esse movimento da próxima candle. Vou traçar até o pavio logo. Você espera esse movimento aqui, que ele vai abrir aqui, né, junto com o fechamento, vai começar a subir, atingir a metade desse candle e depois cair, certo? E aí sim você vai fazer a melhor entrada. Por quê? Se você entra na metade do candle de força, seu stop fica aqui em cima. É muito difícil uma candle de força ser devolvida completamente de uma vez. Pode acontecer se você tiver contra a tendência, tá? Então o importante é, você tem que ter um movimento de baixa, identificar o candle de força para entrar a favor do movimento principal. A ideia é, né, que a gente não perca os movimentos principais. Às vezes o mercado está caindo e você fica esperando um pullback que não acontece e acaba ficando de fora do mercado. Então fica a dica aí para fazer esse tipo de operação. Bom, o mercado abriu em alta. Olha só aqui, eu estou no H4, eu vou mudar daqui a pouco, um time frame menor. Mas só para a gente fazer uma última análise, o preço abriu aqui, ó. Esse aqui é o de hoje já. Olha só, ele abriu, caiu,
abriu, caiu. Fez o que aqui? Topo duplo, fundo duplo. Então nosso preço abriu em cima de uma região muito forte. Região, tá? O suporte e resistência são sempre regiões. O que é que a gente espera dele aqui? Num time frame menor, é importante que ele feche abaixo disso aqui, para continuar o movimento de venda. Se ele começar a recuar e devolver esse preço aqui, devolver, saquendo aqui, está no H4, por exemplo, começar a perder essa máxima, ele pode querer corrigir. Tá? Mas o mercado está vendedor, a gente não confia que vai dar compra nesse momento. Olha só o tamanho desse gap de alta que deu aqui. 669 pontos. No gráfico M5, nosso cenário mais curto, temos isso aqui. Ó. Eu não vou considerar todo esse movimento, porque isso aqui é tudo uma correção. Então esse é o movimento principal. O que é que a gente precisa estar de olho? Nesse topo, esse daqui é o topo de referência, o último topo mais alto. Esse é o topo de referência. Nós temos esse fundinho aqui, que pode segurar o preço, e esse topinho que pode segurar o preço. Esse daqui, ó, é o topo que encerrou uma retração, uma possível retração. Mas quando o mercado abrir em cima, ele já está nos dando esse novo movimento aqui, ó. Corrigiu, caiu e subiu. Ou seja, falhou o topo, né? Falhou em se segurar no topo. Então a gente já tem essa LTA aqui. A gente pode aguardar o preço cair, né, em algum momento para retornar nessa LTA e dar uma compra, porque aqui já tem uma configuração de tendência de alta. Ou ele perder e nos dar uma venda, porque a tendência principal ainda é de baixa. Tá? Não pode esquecer desse detalhe. Olha só, se você ligar esse topo para esse, você vai ter essa linha de tendência de baixa que está em cima de onde abriu o nosso preço. Vamos olhar na prática. Ó. Tá? Ele abriu inclusive acima da nossa LTA, da nossa LTB. Chegou muito perto dela. Então pode ser que hoje tenhamos um dia altista, mas como é a primeira candle, a gente precisa aguardar ele se movimentar. A gente precisa aguardar ele formar aquele movimento que a gente conhece como movimento de alta. Ou ele perder, voltar para baixo da LTB e configurar um movimento de queda. É isso aqui que a gente precisa aguardar para não operar nesse primeiro momento e ser estopado. Beleza? Vamos lá, bom pregão a todos e vamos que o mercado é nosso.